Matemática para o quarto ano. Na aula de hoje, vamos utilizar o nosso livro de matemática e as páginas são 115 e 117. Iniciando aí na página 115, nós iremos estudar um pouco sobre a relação da adição e da subtração como operações inversas. Esse conteúdo a gente já estudou e ele é chamado de prova real. É quando a gente tira a prova de que a nossa conta deu certo, né? Então, prestem atenção. Questão de número 1. Observe as operações inversas, adição e subtração. Adicionei 4 ao número 3 e obtive 7. Para voltar ao 3, partindo do 7, faço a operação inversa e subtraio 4. Ou seja, a operação inversa da adição é a subtração, ok? Ela disse, adicionei o número 4 ao 3 e obtive 7. Para voltar ao 3, né? Partindo do 7, ela colocou aqui o 7. Faço a operação inversa e subtraio o 4. Ela pegou a segunda parcela da adição e subtraiu e voltou ao número 3. Ou seja, 3 mais 4 é igual a 7 e 3 menos 4, né? Ou melhor, 7 menos 4 é igual a 3, para voltar ao 3. Aqui foi a operação inversa, né? Que ele mostra aqui nesses quadrinhos. Essa parte aqui é a operação inversa, tá bom? Aí o garotinho aí do lado diz assim, vai adicionando e volta subtraindo. Vai subtraindo e volta adicionando. Se, por exemplo, esta conta fosse de subtração, a gente faria a operação inversa de adição. Então, a operação inversa da adição é a subtração e a operação inversa da subtração é a adição. Aí aqui nós temos duas continhas para você fazer as operações inversas. Complete cada operação e depois realize a operação inversa para voltar ao número anterior. Aí nós temos aqui 38 mais 41, aí você vai realizar a operação e depois fazer a operação inversa. Aqui na letra B, 492 menos 239. Aí você vai fazer a operação inversa da subtração, ok? Façam todas as continhas aí no livro. Questão 2. Veja o diagrama, calcule o número que falta e complete. Vejam que aqui nós precisamos saber que número que vai ser somado com 65 que dá 102. Professora, como que eu sei disso? Para eu descobrir que número vai ficar aqui, eu faço a operação inversa. Então, se aqui nós temos uma adição, a gente vai pegar o 102 e diminuir do 65. Olha só. Aqui a gente vai pegar o resultado, né, para fazer a operação inversa. 102. Se aqui é adição, a gente vai fazer subtração. Menos 65. E aí, o valor que a gente encontrar aqui, nessa subtração, é o resultado que a gente vai colocar aqui no início desse diagrama, né, dessa continha. Questão 3. Faça o diagrama correspondente a cada operação. Quando ele pede para você fazer o diagrama, é para você fazer a continha, seja ela no algoritmo usual, que é essa aqui, né? Essa aqui, ou ela assim, tá bom? Como na atividade anterior, como nessa atividade aqui. Depois descubra o valor procurado. Letra A. Ana tinha uma quantia. Ela tinha uma quantia, né? Então, vamos prestar bastante atenção. Ana tinha uma quantia, ganhou R$ 75 e ficou com R$ 108. Quanto Ana tinha? Então, olha só. Ana, ela tinha uma quantia, que está aqui nesse espaço. Mas, né, ela ganhou mais quanto? R$ 75, que ficou igual a 108. No total aí, né, deu 108. Então, quanto Ana tinha? Você vai fazer a operação inversa aqui dessa continha, que vai ser como a operação inversa?
vai ser uma subtração. Você vai pegar o resultado, 108, menos os 75, que é a segunda parcela. Quando você fizer isso, você vai descobrir o valor que a gente precisa colocar aqui, certo? E é o valor que você vai botar aqui também, entendido? É assim que a gente descobre a quantia, né, que ela tinha. Quando ele perguntar, tinha. Então, é assim que você descobre, beleza? Vamos aqui para a letra B. Na letra B diz assim, Rodrigo tinha certa quantia, comprou um livro por R$ 28,00 e ficou com R$ 75,00. Quanto Rodrigo tinha? Presta atenção que aqui já não é uma conta de adição. Por que que não é uma conta de adição? Porque aqui diz que ele comprou, ó, ele comprou. Quando a pessoa compra, quer dizer que ela está gastando o dinheiro dela, né? Aqui em cima não, na letra A ela ganhou. Se ganha, ó, se eu ganho, eu adiciono, mas se eu compro, eu retiro, menos, ok? Então, o Rodrigo, ele tinha uma certa quantia, que é esse espaço aqui que eu estou colocando, menos o livro que ele comprou, né? Menos R$ 28,00. E como ele gastou esses R$ 28,00, ele ficou com R$ 75,00. Agora a pergunta é, quantos reais Rodrigo tinha? Qual é a operação inversa da subtração? É uma adição. Então, eu vou pegar o resultado, 75, né, que ele ficou, mais os R$ 28,00 que ele gastou do livro. E quando eu fizer essa soma, eu vou descobrir quanto o Rodrigo tinha. Bacana? Então, prestem bastante atenção nas questões, porque aí a gente vê que na letra A ele ganhou e na letra B ele comprou, ou seja, ele gastou. Então, as operações aí são diferentes. Bacana? Quarta questão. Desafio e calculadora. Aqui, se possível, você vai utilizar uma calculadora. Letra A. Com uma calculadora sem usar a tecla menos, olha só, você não pode usar a tecla menos. Descubra se o resultado de cada subtração está correto ou incorreto. Mas, professora, como que eu não vou usar a tecla menos se as contas que estão aí são de subtração? Você vai tirar a prova, né? Você vai fazer a operação inversa dessas continhas para descobrir se o resultado está correto ou incorreto. Então, mas o que eu vou fazer, professora? Você vai pegar, aqui nós temos o minuendo e o subtraindo, nessa primeira conta, né? O minuendo e subtraindo. 5.842 menos 1.975 é igual a 3.867. A gente não sabe se está correto, mas aí você vai pegar esse resultado menos o subtraindo, que é 1.975. Se o resultado, né, da soma aqui, no caso, nós vamos fazer uma soma, que é a operação contrária, 3.867 mais 1.975. Se o resultado dessa adição for 5.842, significa que essa conta está correta, ok? Então, você não vai usar a tecla menos, e sim a tecla mais, a tecla de adição, porque você vai tirar a prova, vai fazer a operação inversa. Aqui na próxima continha de subtração tem assim, 539, que é o minuendo, menos 168, né? Menos 168, que é igual a 431. O 168 é o subtraindo. Aí você não pode usar a tecla menos. Então, o que você vai fazer? 431 mais o subtraindo, que é 168. Se o valor da soma do resultado mais o subtraindo for 539, significa que a conta está correta. Se esse resultado não for 539, significa que a conta está incorreta. Façam a continha aqui embaixo da prova real, ó, 3.867 mais 1.975, aí você vai descobrir se dá 5.842.
E aqui nessa outra você coloca 431 mais 168 e você vai descobrir se é igual a 539. Bacana? Na letra B diz assim: agora, sem usar calculadora, refaça a subtração que está incorreta. Uma dessas duas subtrações está incorreta e você vai descobrir. E aí você vai refazer aqui ela e dizer qual é o resultado final, o resultado correto dessa subtração. Vamos então aqui para a página 117, que temos mais atividades e problemas. Aqui nessa primeira questão, só diz para que você sempre pense nas fases da resolução dos problemas, que é, primeiro, compreender o que o problema está dizendo, planejar como que você vai responder esse problema, se ele é um problema de mais, de menos, qual a conta que você vai fazer, né? É isso que faz o planejamento. Executar, se é uma conta de mais ou de menos, ou seja, de adição ou subtração. Como que eu vou executar essa conta? Você vai fazer a continha e colocar a resposta. Verificar, como que eu verifico? Utilizando a operação inversa. E responder. Como que eu respondo? Por exemplo, eu coloco Joana tinha 20 reais. Isso é eu colocar a minha resposta. Bacana? Questão 2. Então, aqui nós vamos para os problemas. Um farmacêutico teve um gasto de R$ 1.487 na compra de remédios para revender. Na venda desses remédios, ele recebeu R$ 3.500. Ele teve lucro ou prejuízo? De quanto? Então, vamos compreender esse problema. O farmacêutico, ele teve um gasto, tá dizendo aqui, ó, que ele teve um gasto de R$ 1.487. Quando eu tenho um gasto, significa que eu retirei. Então, se eu retiro, que operação eu vou usar? Vou usar a operação de subtração. Bacana? Depois que ele retirou esse valor e comprou os medicamentos, ele vendeu. Quando ele vendeu esses medicamentos, ele recebeu ao todo R$ 3.500. Aí a pergunta que ficou foi: ele teve lucro ou prejuízo? De quanto? Como que eu vou saber se ele teve lucro ou prejuízo, hein, gente? Nesse problema aí. Eu vou pegar o valor que ele recebeu ao vender. Qual foi o valor que ele recebeu ao vender? R$ 3.500, né? R$ 3.500 que ele recebeu. E menos, né? Ó, se ele gastou, menos 1.487. Aqui eu já posso dizer se ele teve prejuízo ou lucro. Por quê? 3.500 é maior ou menor do que 1.487? É maior. Então, se 3.500, né, que é o valor da venda, é maior que 1.487, significa que ele teve o quê? Lucro ou prejuízo? Se o valor é maior, ele teve lucro. Agora, a segunda pergunta é: de quanto? De quanto foi esse lucro? Aí, para você saber o lucro, você vai precisar realizar essa continha aqui, tá? 3.500 menos 1.487. Aí você vai descobrir o valor do lucro que ele teve. Então, você compreendeu a questão, viu que tem gasto que ele recebeu, planejou como que você ia responder, executou que fez a continha, verificou. Como que você vai verificar? Se houver necessidade, você verifica. Você vai fazer a operação inversa, né? Que aqui é subtração, você vai fazer uma adição e vai descobrir, né? Vai pegar o resultado menos esse aqui, o minuendo. Se der 3.500, sua adição está correta. E vai responder. Qual é a resposta que você vai colocar? Então, você vai botar: ele teve um lucro de tantos reais, que é o valor que você vai descobrir aqui. Ok? Então, é assim que a gente executa um problema, seja de adição ou subtração. Aqui na questão 3, a gente tem que prestar bastante atenção. Observe neste extrato bancário a movimentação da conta de Ramiro no período de 12/7 de 2018 a 20/7 de 2018. Olha só.
Depois, complete os valores que faltam na coluna do saldo. Então, ó, aqui nós temos o comprovante bancário aí do Ramiro, no dia 12/7 de 2018. Ele tinha, ó, qual era o saldo dele? R$ 847. No dia 14/7, ele fez o que aqui, ó? Um depósito. Quando eu faço um depósito, significa que eu adicionei, né? Ó, ele fez um depósito. Um depósito é adição. Então, se ele tinha 847 e ele adicionou R$ 1.000, ó, mais R$ 1.000, qual o valor que a gente vai encontrar para colocar aqui? Qual vai ser o saldo dele aí no dia 14/7 de 2018? Certo? Então, no dia 17, aí aqui a gente obteve um valor, né? Ele ganhou, ele adicionou mais dinheiro aí na conta dele. No dia 17/7, ele retirou 539. Quando aqui está dizendo, ó, retirada. Vejam aí, ó, retirada. Quando eu falo retirar, qual é a operação que eu vou usar? É a operação de subtração. Então, ele retirou desse valor aqui, ó, que vocês encontraram. Então, ó, 539 vai ser esse valor aqui, que você encontrou, menos o 539. Aí você vai descobrir quanto foi que ficou de saldo na conta dele aí nesse dia. No dia 20/7, ele adicionou, ó, aqui mais uma vez, adicionou mais. Ele adicionou aí, ele depositou dinheiro. Então, você vai pegar e vai somar esse valor aqui do dia 20/7 mais o valor, o saldo aí do dia 17. E vai encontrar o resultado final aí da conta dele, né? O quanto que ele ficou na conta dele. Entendido? E na letra B pergunta: calcule e responda. O saldo de 20/7 em relação ao de 12/7 aumentou ou diminuiu? Quanto? Então, você vai pegar o saldo aqui, ó, de 12/7, o saldo de 20/7 e vai fazer uma conta de subtração. Então, você pega o maior valor, que vai ser aqui 20/7 menos 12/7, né, os valores, e descobre se aumentou ou diminuiu e quanto foi que aumentou ou quanto foi que diminuiu. Certo, gente? Aqui na letra C, pede que você troque ideias com os colegas sobre o significado das expressões como extrato bancário, movimentação de conta bancária, depósito, retirada, saldo e outras expressões de matemática financeira. O extrato bancário, ele serve para quê? Eu já vou explicar isso aqui para vocês. Para que o cliente que utiliza um banco, ele saiba a movimentação da conta dele, ele saiba quanto que ele depositou, ou seja, quanto que ele colocou, quanto que ele retirou, né, da sua conta. E a movimentação bancária é isso, os saldos de depósito, de entrada, né, que ele colocou o dinheiro, e o saldo de retirada. Então, todas essas expressões fazem parte da matemática financeira e a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, tá? Os pais de vocês utilizam bastante aí o banco para saber quanto que depositaram na conta, quanto que retiraram, quanto que receberam de alguém. E assim a gente utiliza muito a matemática, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula, eu trago as correções.